Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para a nossa primeira aula remota, do Walter Doria. Uma aula que nós vamos tratar de sonhos, vamos falar sobre sonhos e oportunidades. Eu queria primeiro falar para vocês que a minha experiência com o inglês, com a língua inglesa, ela vai além da sala de aula, tá certo? Desde quando eu comecei a estudar inglês, isso tem muito tempo, eu tive muita experiência com a língua inglesa sem ser só a sala de aula, tá certo? Eu desde aquele tempo, desde a época de aluno, que eu fui curioso, tá certo? Eu não deixei passar oportunidades. Eu vou abrir um parênteses, eu vou contar um segredo para vocês. O inglês não era a minha paixão, não era o meu sonho aprender inglês, mas eu peguei a oportunidade, certo? Eu tive a chance de aprender inglês, eu tive a chance de fazer um curso de inglês e gratuito na época, um curso de 5 anos, um curso muito bem planejado, muito bom mesmo. E, como eu disse, eu peguei a oportunidade, tá certo? Fiz a língua inglesa uma carreira para mim, fiz a língua inglesa um meio de trabalho, tá certo? E me apaixonei pela língua, continuei e hoje estou aqui, tá certo? Desde aquele primeiro momento, né, quando eu comecei a estudar inglês, eu fui curioso, eu sempre fui interessado, tá certo? E sabia que queria aquilo para mim, tá certo? Lá, já no começo eu tive uma oportunidade muito grande, eu conheci 2 liberianos, tá certo? 2 rapazes que estavam fugindo do país deles e tive esse contato com a língua inglesa com um nativo, tá certo? Logo depois, né, já bem na frente mais, eu conheci um paquistanês, já na universidade. Eu estudava na verdade ainda na universidade, e conheci um paquistanês que morava em Londres, que por força de um intercâmbio estava aqui no Brasil. Eu me aproximei dele, a gente conversou, na época eu tinha um curso de inglês, trouxe ele para conversar, praticar inglês com os meus alunos. Foi uma experiência muito boa para eles e para mim também. Um pouco mais à frente conheci uma escocesa, tá certo? Uma escocesa também na UFAL, e fiz amizade com ela para praticar o inglês fora da sala de aula. Mais recentemente eu tive 2 experiências muito positivas com a língua inglesa. Ainda em 2013, eu participei de uma seleção para professores de inglês, tá certo? Uma seleção para fazer um curso de especialização em língua inglesa para professores de língua inglesa do Brasil, tá certo? Uma seleção muito árdua, uma seleção difícil, tá certo? Onde, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 20 vagas aqui para o Brasil, 20 vagas para Alagoas, eram 20 vagas para cada estado. Aqui em Alagoas foram 36 concorrentes. Desses 36 só passaram 16, tá certo? Desses 16, ou seja, 4 vagas Alagoas perdeu, 4 vagas não completamos e foram preenchidas com professores de outro estado. Viajei para os Estados Unidos numa turma de 57 professores, quase todos daqui do Nordeste, que passaram 45 dias nos Estados Unidos, tá certo? Foi uma experiência muito boa, tá certo? Uma experiência muito gratificante, onde nós, tá certo? Esse grupo aí foi estudar nos Estados Unidos, tá certo? Uma seleção muito grande, como eu falei, para
aprender, para melhorar a nossa habilidade com a língua inglesa e a nossa metodologia de ensino, tá certo? Fomos, como eu disse, para estudar, eram aulas todos os dias, eram aulas manhã e tarde às vezes também, onde nós íamos ter contato, né, com professores nativos, né, professores de lá mesmo dos Estados Unidos, professores da universidade, Eu fiquei estudando na Miami-Dade College, que é a faculdade do condado de Miami-Dade, tá certo? E foi muito bom, muito positivo, tá certo? É claro que nem só de coisas oficiais, né, foi o curso, né? Esses 45 dias nós aproveitamos com aulas, tá certo? E alguns passeios que foi organizado pelo programa, tá certo? Só para informar vocês, esse programa é um intercâmbio que os Estados Unidos fazem com o Brasil, onde professores brasileiros vão para os Estados Unidos para estudar inglês, para praticar o seu inglês, para aperfeiçoar a sua forma de ensinar inglês, e são 20 professores por estado, tá certo? Então, nesse período nós estudamos, nós praticamos a língua, nós aprendemos metodologias para ensinar inglês e é uma experiência única, experiência muito positiva, tá certo? Só que nem só de aulas foi feito o curso, nós tivemos passeios, alguns deles organizados pelo próprio curso, pelo próprio programa. Nós conhecemos, por exemplo, a Miami, né, a própria Miami, a cidade de Miami, Miami Beach, tá certo? Que é uma cidade, né? A gente não percebe isso, mas Miami é uma cidade, Miami Beach é uma outra cidade, tá certo? Onde ficam as badaladas praias, né, de Miami, Miami Beach, na verdade. Nós fomos ao Miami Sea Aquarium, que é um enorme aquário, certo? Vimos a baleia orca, um espetáculo com a baleia orca, e vários outros também. Nós fizemos um passeio pelas mansões, né? Tem uma região de mansões lá nos Estados Unidos. Tem uma delas que eu tenho uma foto aí que eu vou mostrar para vocês, onde essa casa atrás é a casa do Jack Chan, uma mansão do Jack Chan. Nós fomos, um dia nós fizemos um passeio ao Magic Kingdom, né? Nós fomos à Flórida, tá certo? E lá nós fomos a um dos parques temáticos da Disney. Foi o parque do Magic Kingdom, tá certo? Onde nós passamos o dia por lá. Esses foram alguns passeios programados pelo próprio programa, tá? Pelo próprio curso, pelo próprio intercâmbio. Só que tivemos outros, eu pessoalmente fiz alguns outros fora do curso, tá certo? Eu, por exemplo, eu fui para Nova York, tá certo? Porque eu avaliei que ir a Nova York, ir aos Estados Unidos e não conhecer Nova York, é como tem um ditado que fala, é como ir a Roma e não conhecer o Papa, e não ir não ver o Papa mesmo, tá certo? Então fui a Nova York, uma outra experiência excelente. Lá eu que fui sozinho, né? Eu banquei, né, do meu próprio bolso. Fui a Nova York, conheci o Brooklyn, né? A gente conhece aqui, tem Todo Mundo Odeia o Chris, né, que foi filmado ali no Brooklyn. Conheci Chinatown, tive a experiência de conhecer aquela cidade, aquele bairro, né, um bairro chinês dentro de Nova York. Conheci o Madison Square Garden, conheci a Manhattan. Não fui à Estátua da Liberdade porque tinha havido uma tempestade lá e tinha danificado algumas coisas da estátua, e por isso eu não pude ir. Fiz um passeio de barco, né, atravessando ali a Baía, né, de Manhattan. Vi próximo da estátua, mas não entrei, não fui mesmo na ilha mesmo onde fica
a estátua. Dessa vez não. Tá certo? Ou seja, pessoal, eu quero dizer para vocês que isso tudo para dizer não é para falar que eu fui para os Estados Unidos, não só por isso, mas para dizer a vocês que quem tem um sonho e que sabe aproveitar as oportunidades, pode chegar lá, tá certo? Você não pode simplesmente sonhar e não lutar por ele, e não pegar as oportunidades que lhe aparecem, tá certo? E no nosso caso aqui, né, na nossa disciplina no inglês, o meu objetivo dessa aula era que, primeiro, mostrar para vocês a minha experiência fora da sala de aula, né, com a língua inglesa, que a minha experiência ela vai além da sala de aula, teve todo esse contato que eu falei com vocês, com pessoas de outro país, pessoas que me ajudaram, que me incentivaram também, né, essas pessoas, esse paquistanês, essa escocesa, aqueles liberianos. E essa experiência que eu tive, essa primeira experiência que eu tive no exterior, que foi ir para os Estados Unidos, que foi conhecer a cultura americana, que foi fazer coisas, por exemplo, tem uma imagem, vocês vão estar vendo aí, eu fazendo um boneco de neve feinho, tá certo? Uma experiência, né, no Central Park, ou seja, uma experiência para a vida toda, algo que vai me deixar recompensado assim para a vida toda, tá certo? Mas para vocês, eu queria dizer o seguinte, existe também a possibilidade aqui no Brasil, para vocês, muito facilmente, de se vocês tiverem esse sonho, também realizar, tá certo? E não necessariamente um sonho, mas simplesmente a oportunidade de conhecer uma outra cultura, ela é muito gratificante, ela vai lhe ajudar muito, vai lhe ajudar no pessoal e vai lhe ajudar na sua carreira, na carreira que você escolher. A gente sabe, todo mundo sabe muito bem, que a língua inglesa, ela abre portas na vida pessoal, né, nos contatos que você pode ter com outras pessoas, com outras culturas, e também na sua carreira, na carreira que você queira seguir enquanto profissional. Ela com certeza, seja ela qual for, dominando a língua inglesa, você vai poder aumentar, vão crescer as suas chances de crescimento naquela carreira, seja ela qual for, tá certo? Existem pesquisas, por exemplo, que dizem que um profissional em qualquer empresa grande, né, que ele domine a língua inglesa, ele tem chance de ter cerca de 30% do seu salário a mais, simplesmente por conhecer, por dominar a outra língua, tá certo? E aí eu lanço para vocês, né, uma ideia que existe, né, uma proposta que existe aqui no Brasil, muito fácil de vocês pesquisarem, é uma oportunidade para aqueles que têm interesse, para aqueles que sonham conhecer a língua e conhecer um outro país. É um programa da Embaixada Americana chamado Jovens Embaixadores, tá certo? Eu vou deixar para vocês aqui o link, vocês podem entrar no site br.usembassy.gov. Por aí vocês já conseguem. br.usembassy.gov. E conhecer o programa Jovens Embaixadores, pessoal. O programa Jovens Embaixadores, como eu disse, é um programa da Embaixada Americana, tá certo? Que leva jovens para os Estados Unidos para um programa de intercâmbio de 3 semanas, chegando a quase um mês nos Estados Unidos, onde você vai poder conhecer a cultura, você vai poder interagir com a cultura americana e também você, no final do curso, pelo menos a programação que era até o último edital, era de, por exemplo, você ao final desse programa, né, no final das 3 semanas, você receber um certificado de jovem embaixador do presidente dos Estados Unidos, certo? Então é uma experiência assim que não dá não tem comparativo, é uma coisa muito boa,
tá certo? Uma experiência assim fora do comum. Então, quem tiver curiosidade de conhecer esse programa, pode entrar nesse site ou pode pesquisar mesmo, coloca lá no Google, Programa Jovens Embaixadores. E aí vão ter os links. Acho que o primeiro link que vai aparecer já leva para o site da embaixada e vocês podem pesquisar sobre ele. Vocês entram no site, entram em Educação e Cultura, tá certo? Tem uma aba Educação e Cultura, Programa Jovens Embaixadores e depois sobre o Programa Jovens Embaixadores. E aí vocês vão ter todas as informações sobre esse programa. Então é um programa que pede, né, que você, né, seja bom em inglês, tá certo? Você tem que ter um certo domínio da língua inglesa, que você esteja envolvido com algum programa social aqui no Brasil, algum programa na sua comunidade, tá certo? Eu vou ler para vocês alguns requisitos, né, alguns dos requisitos para participar desse programa. Um deles, tranquilo, né? Ter nacionalidade brasileira, ter entre 15 e 18 anos, ter pouca ou nenhuma experiência no exterior, caso já tenha participado de outro intercâmbio, que este não tenha sido de mais de 20 dias, jamais ter viajado para os Estados Unidos, ter boa fluência oral e escrita em inglês, ser aluno do ensino médio da rede pública, ou seja, é um programa para alunos da rede pública, não há concorrência com a rede privada, tá certo? Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida, ter perfil de liderança e iniciativa, ser comunicativo, possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade, ou seja, tem que ser um jovem de boa índole, um jovem que participe, um jovem que tenha boas relações pessoais também, e estar atualmente engajado em atividades de impacto social em sua comunidade em pelo menos 6 meses. Ou seja, é alguém ativo, alguém que contribua, porque lá você vai relatar a sua experiência e trazer a experiência deles também para vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso. Resumindo até agora, eu quis passar para vocês um pouco da minha experiência com o inglês fora da sala de aula, um pouco da minha experiência com esse intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos de 45 dias, um programa para professores de língua inglesa, para professores da rede pública também, tá certo? De língua que ensinam inglês. E falar para vocês isso, que se você tiver um sonho, você pode realizá-lo. Basta para isso você ter esperança, tá certo? E basta para isso você buscar, buscar as oportunidades, tá certo? Eu vou deixar como tarefa para vocês 2 coisas, tá certo? E aí a gente vai discutindo ao decorrer das outras aulas. Numa outra aula eu vou trazer para vocês também a minha experiência que eu tive, a segunda experiência que eu tive nos Estados Unidos, onde eu fui não como professor de inglês, eu fui com a minha família, mas isso fica para um outro momento, né, para mostrar para vocês uma outra experiência também. E aí as 2 atividades que eu vou deixar para vocês são, vocês vão conhecer o programa Jovens Embaixadores, tá certo? Vocês vão entrar nesse link no site, vão entrar na própria plataforma da embaixada, vocês vão buscar informações sobre o programa Jovens Embaixadores e vão nos responder, vão trazer para a gente se você se encaixaria, se você gostaria de participar ou o que é que você precisaria para participar desse programa. E uma outra tarefa, uma outra coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: vocês vão pesquisar também no Google, vão colocar "quero estudar nos Estados Unidos" e vão acessar alguns desses links, né, dessas respostas que aparecerem lá como resposta ao "quero estudar nos Estados Unidos" e trazer para a gente, né, discutir no grupo, discutir no WhatsApp do grupo da sua turma, quais são as possibilidades que você tem se quiser estudar nos Estados Unidos, tá certo? Eu vou querer especificamente que vocês entrem
no link vai aparecer 8 tipos de bolsas de estudos nos Estados Unidos, certo? Esse link ele vai trazer 8 formas, né, que as pessoas têm de estudar nos Estados Unidos, certo? Então vocês vão discutir, vão ler essas 8 formas e descobrir, né, discutir também se pode participar de uma dessas possibilidades de bolsa nos Estados Unidos para vocês. Então em qual delas você se encaixa? Ah, professor, eu acho que dá para eu entrar nessa, né, por necessidade, por mérito. Então vocês vão ler cada possibilidade, cada tipo de bolsa e discutir com um grupo, né, junto com um grupo, dizer qual delas lhe interessaria, qual delas você poderia. Tá certo, pessoal? Então essas duas tarefas para vocês, para que a gente possa estar discutindo nas nossas aulas, no nosso grupo, e que qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre esse tema, sobre estudar nos Estados Unidos ou em outro país. Ah, professor, eu queria estudar na Inglaterra, por exemplo, né, no Reino Unido, eu queria conhecer a cultura do Reino Unido e aí discutir, tá certo? Então tragam essas duas atividades, 2 pontos para a gente discutir. O programa Jovens Embaixadores, em que você se encaixa, como você se encaixaria, o que é que você precisaria para participar do programa Jovens Embaixadores e como estudar nos Estados Unidos. Quais formas você teria, quais possibilidades você teria de estudar nos Estados Unidos ou, se for o seu caso, em um outro país. Tá certo? Contanto que a língua inglesa seja o foco. Por que eu quero aprender inglês? Por que é bom aprender inglês? E deixe nos comentários e vamos acompanhar as nossas aulas, vamos discutir sobre esse tema, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse primeiro momento nosso, da primeira aula remota do Walter Doria, e que possamos interagir o máximo possível inicialmente sobre esse tema e nos outros temas que vamos colocar para vocês mais para frente. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, ok?